Estamos iniciando nesse momento o programa do estudo do livro Os Mensageiros, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, da sua Lavra Mediúnica, e pelo espírito de André Luiz. Estamos estudando esse livro capítulo a capítulo, para podermos entender um pouco melhor a passagem daqueles que acertaram e que falharam aqui na Terra. Mas antes disso, gostaríamos de que o André Luiz também pudesse cumprimentar o nosso querido telespectador. Querido Sérgio, queridos telespectadores, que alegria, de uma vez mais, podemos estudar esta obra fascinante, rica, que nos ensina, que nos mostra o caminho da mediunidade, que possamos no programa de hoje estudar este capítulo 9, compreendê-lo e, se possível, analisá-lo para colocarmos em prática no dia a dia. Hoje estaremos estudando o capítulo 9, ouvindo impressões. Eu vou ler a primeira frase, porque aí faço, como os outros programas, uma pequena abordagem sobre o programa anterior. Diz André Luiz: deixando Acelino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Vamos relembrar que o capítulo 7 foi a história de Otávio. Otávio é aquele que tinha o compromisso com 6 espíritos, que veio ligado a ele, e ele tinha o compromisso de auxiliar esses espíritos bem mais novo do que ele teria o compromisso de encaminhar essas crianças e também esses espíritos. Mas ele não aceitou nem a mediunidade, que era um compromisso que ele havia assumido no mundo espiritual, e muito menos o compromisso com essas crianças. Num determinado momento casou-se sem ter esse momento na sua programação. E teve um filho que foi um instrumento de perturbação ao longo de toda a sua existência. Em seguida, passamos a conhecer a história de Acelino. Pelo contrário de Otávio, ele assumiu a mediunidade, mas num determinado momento, como ele tinha uma mediunidade fantástica, ele começou a cobrar por esse trabalho. E ele narra a dificuldade que ele teve quando chegou no mundo espiritual. Ambos descrevem o sofrimento de ter ficado vários anos no mundo espiritual, passando por grandes dificuldades. Então, nesse momento, André Luiz foi para um outro canto, junto com Vicente, logicamente para estudar um outro momento. Vamos então acompanhar a leitura. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude. Exclamava uma velhinha simpática para 2 companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre. Com voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia, e se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se, ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas.
Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas. Se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício, nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que nossas palavras. Nós notamos, querido Sérgio, querido telespectador, que esse livro ele vem mostrar para todos nós personagens comuns como nós mesmos. Esta companheira se julgava que ela encontrava 1001 dificuldades para ir na sua religião, para desempenhar suas atividades normais, até tinha no companheiro um companheiro complicado, este companheiro não aceitava o seu trabalho, não aceitava a sua religião, mobilizava até suas filhas contra todo este movimento de evangelização de seu coração. Mas a companheira, quando foi perguntado o que vocês acham, ela disse, olha, nós sempre temos um minuto para doar, nós sempre podemos fazer diferente, nós sempre podemos fazer melhor, talvez se tivesse trabalhado em silêncio, se tivesse mobilizado as forças do amor com mais intensidade, esta briga, esta guerra de forças no teu lar não seria tão intenso. É interessante também nós notarmos que num determinado momento ela conta que o marido usava inclusive as filhas para ir contra a mãe. Logicamente é difícil nós analisarmos o comentário de uma pessoa porque cada um conta da sua maneira, cada um conta do seu jeito. Logicamente a mediunidade ela é acompanhada de muitas dificuldades. Todos nós sabemos disso. Nenhum livro espírita diz que quando o médium começa a trabalhar, ele vai ter facilidades na vida. Pelo contrário. Mas cabe a nós sabermos equilibrar essas dificuldades. O que é equilibrar essas nossas dificuldades? Será que nós desempenhamos o nosso papel correto dentro de nosso lar? Na condição de um marido, na condição de uma esposa? Será que nós recompensamos o nosso lar quando nós estamos a trabalhar pelo Cristo? Então nós precisamos também perceber que às vezes nós não colaboramos, nós não damos motivos muitas vezes para que as pessoas possam acreditar em nós. As dificuldades são naturais, não existe trabalho sem esforço. E, ao mesmo tempo, não existe vitória sem guerra. Toda vitória é acompanhada de uma grande guerra. Uma guerra íntima, no caso do médium, que vai travar não apenas consigo, mas também no meio da onde ele convive. Sempre vamos ter dificuldade, sempre as trevas vão tentar nos prejudicar. E é por isso que nós temos que nos preparar. É aí que então uma companheira diz, não, pera um pouco, não é bem assim. Nós temos que saber também objetivar as nossas tarefas para melhor nos conduzir no trabalho do bem. Vamos continuar a nossa conversação? Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar, antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres. Se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim, digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu.
Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não escutei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram, antes, que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença. Incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segredados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. O problema que a nossa irmã nos narra é um problema frequente nos lares de muitos de nós. Nós sabemos que os lares não são ainda um mar de rosas em que brilhe a harmonia, o equilíbrio, a serenidade. Sabemos que, muito pelo contrário, a maioria dos lares são provacionais, têm o compromisso de estarem juntos, resgatando, seja um para com o outro, ou tendo os dois um filho difícil. Então nós sabemos que os lares, se nós não tivermos equilíbrio, serenidade, bom senso, nós podemos nos perder facilmente porque realizamos dentro de uma casa espírita ou dentro de qualquer templo religioso um trabalho bonito e esquecemos o ABCD do homem de bem dentro do nosso próprio lar. Reclamações, brigas, guerras. Às vezes nós não partimos para a via da agressão física, mas há uma agressão muito pior, que é a verbal, a mental. Então nós precisamos lutar conosco. Este livro é escrito para cada um de nós, não é apenas para, eu não sou médio ostensivo, mas todos nós temos alguma fagulha de mediunidade. Então esse livro serve para nós tomarmos cuidado e seguirmos adiante. O caso dessas irmãs que trabalharam na casa espírita faz-nos refletir não apenas o trabalho mediúnico, mas serve como exemplo para nós, os trabalhadores, independente da mediunidade ou não. Quando nós estudamos no Livro dos Médiuns o capítulo O Desenvolvimento da Mediunidade, ou seja, em que circunstâncias a mediunidade deve ser desenvolvida pelo médium, no capítulo seguinte nós vamos estudar a perda da mediunidade. E exatamente quando nós estudamos esses dois capítulos, nós vamos compreender melhor a questão que nós estamos estudando dessas duas irmãs. Porque antes de eu desenvolver a mediunidade, eu tenho que desenvolver o conhecimento do Evangelho, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, porque as pessoas se preocupam com a mediunidade, mas não se preocupa com a sua reforma íntima. Precisamos primeiro trabalhar com a nossa reforma íntima. Aí sim, tudo torna-se mais fácil para trabalhar com a mediunidade. Precisamos aprender a viver melhor em nosso lar. Eu me lembro que o Chico sempre dizia, e perguntavam a ele, Chico, por que você trouxe os romances já no momento da mediunidade bastante avançada, que é os 5 livros que nós conhecemos de forma
romanceada de Emmanuel. E o Chico dizia que Emmanuel dizia sempre para ele que enquanto que ele estivesse ligado ao seio familiar com os problemas que ele não tinha cabeça para receber esse tipo de mediunidade que é a mediunidade das histórias do médium historiador. Então nós começamos a perceber que mediunidade é uma coisa muito séria. Eu vejo as pessoas muito preocupadas no desenvolvimento da mediunidade, mas eu vejo as pessoas pouco preocupadas com o que realmente deveriam se preocupar, que é com referência à sua reforma íntima, à sua conduta, ao seu trabalho, principalmente no tocante ao lar. Muitas vezes nós falamos, eu tenho um marido problema, tenho uma esposa problema, tenho os filhos problemas, mas será que nós já paramos para pensar que o problema pode ser nós? Será que não sou eu o problema? Será que eu não tenho que aprender a conviver de uma maneira mais branda, mais tranquila? É isso que se trava nessa conversa dessas irmãs, aonde elas dizem, eu errei, mas por quê? Umas queriam se justificar o erro no outro, e uma mais ponderada diz, olha, temos que reparar, porque talvez o erro foi nosso. Essa já está começando a perceber o que é correto, porque geralmente, na maioria das vezes, o erro é nosso. Vamos continuar a leitura? Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa de seu desastre? Apenas o medo, minha amiga. Explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isto impressiona, você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. É importante nós lembrarmos, querido Sérgio, que muitos podem estar perguntando por que todos estavam conversando a respeito dos erros que cometeram em sua última encarnação. Lembremos que após a palestra de Telésforo, Aniceto, Telésforo e alguns amigos saíram
e deixaram este grupo que estava ouvindo a palestra de Telésforo em conversação. E aquele que estivesse ali em conversa menos digna já iria se destoar do restante do grupo. Então Aniceto, que era o dirigente deste departamento, acreditava que essas conversações pudessem ajudar, para que eles pudessem refletir no que poderiam ter feito diferente, para verem o quanto a providência divina foi generosa. Todos estes daqui tiveram anos de preparação. Nenhum teve a reencarnação compulsória. Todos eles saíram de nosso lar. Tiveram aulas, tiveram grandes instrutores, se prepararam durante muitos anos. Um chegou aqui, perdeu-se pela mediunidade. Comercializou o dom mediúnico. O outro se perdeu ao associar-se a espíritos trevosos. A companheira se perdeu porque jogava a culpa na família, jogava a culpa nos outros. A outra teve um problema porque não sabia lidar com a mediunidade, duvidava de tudo e de todos. Então aqui nós estamos vendo esses casos pessoais em que muitos de nós nos encontramos. Muitos de nós nos encontramos com um pé neste personagem, com um pé naquele outro, e que nós possamos superar estas dificuldades, deixar para trás, para que não cheguemos no mundo espiritual do jeito que esses homens e que essas mulheres chegaram. Ernestina e Benita têm uma conversação interessante. Já saiu daquelas velhinhas que estavam ali, que foi o primeiro caso. Agora André Luiz e Vicente vai para um outro grupo de mulheres também. E começa uma conversação entre Ernestina e Benita. Benita pergunta a Ernestina por que ela havia falhado, já que ela era considerada um dos espíritos mais preparados em nosso lar para reencarnar na Terra e cumprir com as suas missões. Mas esse é um tipo de coisa que nós temos que nos preocupar. É um tipo de condição que pode fazer com que percamos uma mediunidade. É o medo. É o medo de confiar nas pessoas. É verdade que nós tomamos tantos tombos aqui na Terra. É verdade que tem pessoas tão indignas que se cercam de nós. Mas isso não quer dizer que nós não temos pessoas boas pelas quais podemos confiar. E é exatamente o que ela relata, que ela perdeu a confiança nos encarnados, porque achavam que todos iam se aproveitar, todos queriam seu lugar, todos queriam fazer o que ela faz, que todos não eram de boa fé. Com referência ao mundo espiritual, achava que todos os benfeitores espirituais estavam se revestidos de benfeitor, mas que na verdade eram espíritos brincalhões. Veja que muitos de nós precisamos tomar cuidado com isso, principalmente quando não confiamos em ninguém. Precisamos ver se também não estamos sobre alguns pensamentos que são sutis das trevas para nos prejudicar. Precisamos confiar nas pessoas, precisamos acreditar um pouco mais, mesmo porque, quando alguém nos engana, compete a ela responder, não a nós. Se nós somos enganados, que bom. É preferível você ser enganado, porque você já está fazendo parte de uma colheita, do que você enganar, que é onde você está fazendo um plantio. E essa colheita poderá ser nesta ou na próxima existência. Achei fantástica essa colocação. Precisamos sim confiar um pouco mais nas pessoas. Lógico, sempre muito atento, sempre muito cuidadoso, mas precisamos confiar. Se nós não confiarmos em ninguém, podemos cair na mesma situação dessa irmã e chegarmos no mundo espiritual e estarmos reclamando de uma oportunidade perdida. Vamos ler um pouquinho mais? Foi uma grande infantilidade da sua parte. Retrucou a outra. Você olvidou que, na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos. Como vistas ao infinito
e a eternidade. Nesse mister é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos no mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Nós observamos, igual o nosso querido Sérgio comentou no início do programa, as pessoas chegavam até Chico Xavier e perguntavam: Chico, como é que eu faço para desenvolver a mediunidade? Como é que eu faço para me tornar um médium melhor? Aí as pessoas passavam pelo Chico e o Chico dizia aos amigos próximos: todos me perguntam como se tornar um médium melhor, mas ninguém vem até mim perguntar como se tornar um melhor cidadão ou como se tornar um homem de bem. Então nós notamos que não foi só pela mediunidade que essas companheiras, que esses companheiros erraram. Foi também pelas lutas íntimas que não travaram. Foi também pelo medo que foi corroendo os bons princípios e os bons costumes. Foi o orgulho exacerbado que não foi dominado. Foi a vaidade de já pensar que já estavam desenvolvendo um trabalho que ainda não estava. Por isso que para mim, e também para o nosso querido Sérgio, Chico Xavier é um modelo. Ele esteve em suas mãos um poder transitório. Para muitas pessoas a sua fala era uma lei. Ele tinha a mídia do seu lado, porque todos iam até ele perguntar a respeito dos espíritos, queriam entrevistar este homem que recebia em Pedro Leopoldo e Uberaba milhares e milhares de pessoas. Até hoje não teve um programa que teve uma audiência maior do que o Pinga Fogo, na antiga rede Tupi, na cidade de São Paulo. Chico Xavier recebia os amigos que tinham uma condição financeira muito grande, lhe dava dinheiro e mais dinheiro, ele jamais assomou R$1 sequer para si. Então ele é um modelo para todos nós. É um modelo do que nós devemos ser em miniatura. Já que não conseguimos ser Chico Xavier no seu todo, que possamos ser 1% do que ele foi. E quando chegavam para ele e falavam: Chico, você é tão bom. Não, eu não sou bom, eu ainda sou muito pequeno, tenho muito o que aprender. Eu sou uma gota de água no oceano. Eu sou um cisco, eu sou um pé de grama, eu sou um pé de capim. Eu não sou ninguém, eu sou um grão de areia no deserto. Então é ele que nós devemos nos espelhar, que nos liga automaticamente a Jesus. Um outro ponto que julgo ser importante, uma outra vertente que nós poderíamos também analisar no dia de hoje, é que nós estamos falando de espíritos pertencentes a um grupo chamado reencarnação programada. Talvez aí seja o motivo maior de nossas preocupações e, ao mesmo tempo, de nossa análise. Porque o véu do esquecimento é alguma coisa muito séria. Porque quando chegamos aqui, é diferente você estar em nosso lar. Como também você que frequenta uma casa espírita sabe que às vezes nós estamos numa casa espírita, nós não queremos mais ir embora. Porque a vibração ali é tão gostosa, a gente gostaria de ficar ali bem mais tempo. Não é assim mesmo? Nosso lar deva ter um magnetismo tão grande que, logicamente, as pessoas se sintam muito bem, porque o ambiente é propício para bons pensamentos, não existe competitividade, ali as coisas são fraternas, os ensinamentos são amorosos, um ama o outro. Mas quando nós retornamos para a baira
para assumir um corpo físico, vamos encontrar desatinos do passado. Irmãos que são inimigos de outrora. Vamos encontrar um mundo que vai nos oferecer, no campo da matéria, algo magnífico. Vamos lidar com a nossa condição espiritual real. E quando aqui essas pessoas chegaram, tinham um propósito, haviam se preparado numa sala de aula, apesar de ter fracassado em outras existências. Fizeram a parte teórica, estudaram profundamente, se prepararam pelas palestras, agiram no campo do bem, mas quando aqui chega, a coisa é complicada. Porque o véu do esquecimento te limita. A sua personalidade permite que quem tem que tomar as decisões é você. O mundo vai nos oferecer sempre o outro lado da moeda, daquilo que nós trazemos do que é correto. E é aí que as coisas se tornam difíceis. Por isso que quando as pessoas falham, não é talvez algo que seja tão comprometedor, mesmo porque a crosta é um lugar dos mais difíceis para a sobrevivência humana. É um desafio muito grande. É um desafio entre o bem e o mal. É por isso que reencarnar não é tão fácil. Quantas mães que quando sabe que está grávida, passa-se algum tempo a um aborto chamado aborto natural. E em muitos casos são os espíritos que, de uma certa forma, lutam para não reencarnar, mesmo estando algumas vezes até preparados. Porque sabem que aqui, para sobreviver, é muito difícil. E todos sabem que são poucos que irão verdadeiramente ter as conquistas que precisam para chegar no mundo espiritual melhor do que quando aqui chegou. Vamos ver um pouco mais, André? Compreendo agora, disse a outra, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Eu acredito, André, que aqui nós podemos, e o nosso querido telespectador, para fazer uma reflexão de que realmente você já chegou a mencionar sobre isso, de que todos aqui faliram, todos aqui vieram com uma missão. Qual é o objetivo desse livro? Primeiro, entender. Não é mexer na ferida daqueles que sofreram. É trazer para nós uma oportunidade de reflexão, para que nós também possamos estar no lugar dessas pessoas, que mais ou menos se assemelham a nós. Quando nós chegarmos no final desse trabalho, você vai perceber que nós nos encontramos em algum desses casos. Quando não, em 2 desses casos, quando não, nos assemelha a 3 desses casos. E é aí que nos é chamado a atenção para nós ficarmos mais atentos nessas conversas,
porque eles já percebem. Vieram, faliram, retornaram para o mundo espiritual, foram para o umbral, sofreram intensamente, retornaram para nosso lar e agora estão aguardando nova oportunidade. Não é mesmo, André Luiz? Realmente é um livro que vem convidar-nos à reflexão. Não é um livro para nos assustar, não é um livro para nos colocar medo, mas é um livro sim para convidar a atentar. O que acontece conosco devido às ações que nós temos? Toda ação gera automaticamente uma reação. Todos eles tiveram e tinham o livre-arbítrio. Todos eles escolheram o caminho que gostariam de seguir. Igualmente, todos nós também o temos. Então esses casos vêm para nos mostrar como evitar os problemas que eles tiveram. Vamos dar continuidade para terminar essa parte, vamos ver mais um caso, e depois nós vamos comentar um pouquinho ainda sobre esse momento mágico que é o depoimento dessas pessoas que serve com certeza para todos nós. André Luiz continua. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificou-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor, em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação, nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-la. E fui acidentado, extremamente ligada a entidades malfazejas. Minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheço minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Esta passagem também é significativa, este personagem. Nós muitas vezes imaginamos que por estar trabalhando no bem, não sofreremos as dificuldades naturais, não perderemos um ente amado, não estaremos à mercê das dificuldades e do sofrimento. E quando este companheiro se viu só, pela sua companheira ter sido chamada a regressar ao mundo espiritual, nós podemos observar que ela, ao estar longe dele, ele entrou num desequilíbrio total. E ele não se conformou, aí ele se associou a uma segunda companheira, um segundo casamento. Só que esta segunda entidade não era evangelizada como a primeira. E levou ele a se perder nos labirintos do sexo desregrado, associando-se espíritos e mais espíritos levianos. E ele tem uma frase muito interessante: comecei bem a encarnação e terminei mal. Outro ponto interessante que nós poderíamos realçar é que isso demonstra claramente uma situação que hoje se explica no movimento espírita. É comum algumas pessoas dizerem, quando alguém comete um erro grave,
Tem muitas pessoas, inclusive familiares, que dizem assim: eu convivi com essa pessoa tantos anos e nunca percebi que essa pessoa tinha essa índole, ou que essa pessoa pudesse cometer esse grave erro. Na verdade, o Espiritismo vem nos mostrar que na Terra existem 3 tipos de reencarnação. A reencarnação compulsória, que é a grande maioria, aonde as pessoas reencarnam sem sequer qualquer tipo de programação, onde as uniões nem sempre são projetadas no mundo espiritual, é realmente reencarnação compulsória. Um outro grupo é de reencarnação programada, que são essas que nós estamos vendo. Já são espíritos um pouquinho melhores, que já têm um pouco mais de consciência, mas que ainda traz dentro de si um passado criminoso, na qual ele está adormecido em alguns momentos, e ele pode se eclodir a qualquer hora. É como um vulcão. Os vícios que nós temos instalado dentro de nós é como um vulcão. Ele pode a qualquer momento entrar em erupção. Esse irmão, por exemplo, estava tudo bem. Ele estava com uma esposa que lhe o auxiliava, que lhe dava o auxílio, a cobertura para os seus trabalhos. Mas quando ele se viu numa condição de estar só, onde ela retornou para o mundo espiritual, eis que entra uma segunda figura nessa história. E como ele não escolheu bem e não estava no seu planejamento, logicamente veio as coisas da matéria e a sexualidade ficou, de uma certa forma, bastante envolvida nesse caso. Por isso, nós temos que entender a importância da vigilância. Não é, André Luiz? Verdade. Queridos amigos, está gostando dos programas, do estudo que estamos efetuando do livro Os Mensageiros? Se inscreva no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Também mande a sua mensagem. Você pode mandar a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio Vilar, procure por Sérgio Vilar, ou o link que você está vendo aí na sua telinha. E curta minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. Queridos amigos, no próximo programa retornaremos com o estudo dessa obra maravilhosa, Os Mensageiros. Um beijo carinhoso no seu coração e até a próxima semana. Até semana que vem. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23 horas. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz. No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela Costa Lima. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita
e conhecer o modelo de tratamento utilizado pelo Gaerol, que, segundo os mentores, vem do alto.